Estamos de volta com o Docto Entrevista especial sobre a tentativa de demolição do Cine Brasil. Durante essa semana, a Docto TV está reprisando o programa Nossa Cidade, que conta a história do Cine Brasil, e também o programa Tá Ligado, que aí já não é reprise, é uma edição especial, que contou com adolescentes de 4 escolas debatendo sobre essa tentativa de demolição. Quem está aqui conosco no terceiro bloco desse programa é o comerciante e economista João Paulo Bramucci, o historiador Nelson Sena, o presidente da Fundação Cultural Casarão das Artes, Américo Galvão, o cartunista Camilo Lucas e o diretor-presidente da Rede Docton, Cláudio Leitão. Mas antes da gente começar a conversar sobre esse assunto, nós vamos ouvir um depoimento do professor aposentado da UNB, Joaquim de Araújo Ramos, que mora em Brasília. O pai dele foi gerente do Cine Brasil nos primeiros anos daquele empreendimento. Quando ele soube da notícia da demolição, ele também quis se manifestar. Esse cinema, através de todas as manifestações culturais que houve em Caratinga, significou muito por uma geração dessa década de 60 e talvez década de 70, década de 80. Morei num apartamento atrás desse cinema e hoje estou indignado com vamos dizer, esse assassinato de uma obra que há muitos anos, mais de meio século, orna, enfeita e eleva a Caratinga assim como um cartão postal para o Brasil e para o mundo, vamos dizer assim. Porque Caratinga hoje é uma cidade que não está só no estado de Minas Gerais. Está no Brasil inteiro, está no mundo inteiro. Então fica aqui a minha indignação por essa coisa que ninguém está entendendo. Estou falando aqui de Brasília e aqui também o eco dessa indignação chegou e todo mundo aqui está pasmo. Ninguém está acreditando que possa ter havido uma decisão tão drástica, ninguém entende, vamos dizer assim. E talvez a gente possa até pensar o quê? Será que a catedral vai ser também Palácio do Bispo? O Grupo Escolar Princesa Isabel? Será que nós vamos ver isso? Vamos pensar, gente, Caratinga, autoridades, vamos pensar uma cidade, ela é importante por esses seus patrimônios, em geral pelo seu povo e pelas suas manifestações culturais. Vamos pensar, vamos rever essa posição e vamos transformar aquilo ali numa coisa de cultura, uma coisa que possa brilhar para Minas, para o Brasil e para o mundo. Como tem tantos mineiros caratinguenses brilhando nesse Brasil inteiro. Muito obrigado. E agora que a gente acabou de ouvir, né, esse depoimento indignado do Joaquim de Araújo Ramos, mora hoje em Brasília, é um professor aposentado da UNB. Professor Cláudio, o que o senhor tem para falar sobre isso? Bom, primeiro dizer que o Joaquim me emocionou 2 vezes durante o depoimento dele, porque ele representa exatamente esse sentimento pelo qual nós lutamos, não é? Que é de preservação da identidade, da memória, e, antes de tudo, a sua indignação. E a mesma indignação, Paula, que eu tenho sentido através de contatos, de telefonemas do Brasil inteiro, que eu tenho recebido, e as pessoas absolutamente com esse mesmo espanto e com essa mesma indignação. Então, acho que esse é o sentimento de todo caratinguense que quer ver e quer identificar a sua raiz, a sua origem, o seu passado, a sua história, a sua identidade. Desde sexta-feira, os manifestantes tentam manter de pé o Cine Brasil, ao menos a fachada dele. Como é que aconteceu isso? João Paulo, você esteve lá durante esse fim de semana. Como é que foi esse processo de manifestação? Bom, eu tinha acabado de acordar e fui para o Casarão das Artes, que lá eu passo todo dia para tomar um cafezinho. E eu estava vendo o Facebook e aí de repente eu vi lá que estão demolindo o Cine Brasil. Daí eu já fui acionando os companheiros, né, do Pensa Caratinga para fazer mobilização para ir até
em frente ao Cine Brasil para começar a argumentação com os juízes, com os promotores. Nós acionamos, eu e o Nelson também, todo o conselho para tentar fazer alguma coisa. E o doutor juiz, o Zé Antônio, que foi também muito elegante da parte dele, que saiu do meio de uma audiência e foi ter lá e embargou verbalmente a obra, e os pedreiros também até foram bem educados nessa época. E na sexta-feira, aí quando nós conseguimos embargar, lá pelas 5 horas começou de novo, mas depois parou. No sábado não teve nada, no domingo, 5 horas da tarde, começaram de novo a demolição, a tentativa de demolição do Cine Brasil. Aí nós fizemos toda a movimentação de novo, mas aí dessa vez foi uma coisa mais grotesca, porque como o juiz estava viajando e a polícia não podia entrar dentro para embargar a obra, nós ficamos lá, tipo assim, 2 horas da manhã, olhando para o Cine Brasil, sendo martelado, cada tijolo que caía era uma rachadura no coração da gente, porque tinha 10 policiais, o capitão, 60 manifestantes. Aí teve uma hora que nós ficamos embaixo da marquise, eles ainda continuaram martelando com o risco de cair as pedras em nossa cabeça. E nem mediante a isso a polícia pôde fazer alguma coisa. Então, quando a gente vive dentro de um contexto onde as nossas mãos ficam atadas, mesmo você vendo a miséria humana da demolição da cultura, da história, da arte, e a gente não poder fazer nada, é uma indignação que às vezes fica até difícil de externar. Nós temos imagens dessas cenas, as pessoas, os telespectadores vão poder acompanhar, mas como é que vocês conseguiram então, naquela noite, fazer com que tudo fosse cessado? 2 manifestantes estavam lá que moravam perto, acionaram a polícia, aí dentro dessa brecha da lei, eles tiveram que parar a obra. Nelsinho, qual que é a importância histórica do Cine Brasil para Caratinga? Olha, o Cine Brasil, ele tem uma representação arquitetônica, né? Todas as pessoas já sabem, por exemplo, da importância do prédio, um seu formato que lembra um navio, uma arquitetura da década de 40. Além da importância arquitetônica, ele tem um valor simbólico muito grande, ele representa um dos poucos monumentos arquitetônicos dessa época que existem, com uma representatividade muito grande, inúmeras festas, inúmeros artistas. Nós tivemos na praça, durante esses dias, inúmeras manifestações que lembravam de aspectos ligados ao Cine Brasil. Então, além do aspecto arquitetônico, simbólico, tem também um aspecto histórico. Uma cidade que não preserva o seu patrimônio é uma cidade sem identidade. Isso é a pior coisa que pode acontecer com alguma comunidade. Ela perder a sua identidade, a sua raiz, a sua história. Por isso que é tão importante a preservação desse prédio. Só ressaltando, Paula, que muitas pessoas diziam que o prédio deveria ser demolido porque ele não tinha função nenhuma. E nós queremos ressaltar que já há alguns anos há uma tentativa de que o prédio seja tombado exatamente para que ele tenha alguma utilidade. E outra coisa que também não é levado em conta, quase todo caratinguense reclama do trânsito. E, ao mesmo tempo, algumas pessoas se mostraram favoráveis à construção de prédios no centro da cidade. Olha, se já tem um fluxo de tráfego pesado e dificultoso, com a construção de prédios se agrava mais ainda. Ninguém do grupo Pensa Caratinga é contra o progresso, mas nós entendemos que o centro de Caratinga pode ter vários subcentros, onde nós aplaudiríamos muito a construção, aí, seja de prédios, da loja americana, mas que se preserve o que resta do patrimônio histórico de Caratinga. Professor Cláudio, você chegou a fazer uma proposta de utilização do Cine Brasil, como o professor Nelson falou. Conta pra gente um pouquinho sobre isso, pra gente entender. Quando nós soubemos que a loja americana estaria alugando o prédio do Cine Brasil, a nossa instituição fez esse movimento e fomos ao proprietário, apresentamos um projeto que eu acho que ele é um projeto que atende e que era a transformação do Cine Brasil no Centro Cultural Vantuil Teixeira de Paula, merecido, porque enquanto teve saúde, disposição, defendeu aquele prédio, aquele patrimônio. Inclusive, na reunião que tivemos, quando apresentamos a proposta de alugar no mesmo valor da loja americana e transformar num centro cultural, ele disse para nós, emocionado, que ele, em vários momentos da vida, apareceu a oportunidade para poder
desfazer do imóvel e dali construir alguma coisa, mas ele, pelo que ele representava para a história de vida dele, ele também não tinha coragem de ver a destruição do Cine Brasil. Eu acredito hoje ele está com a saúde debilitada e a gente sabe também, apresentamos essa proposta para a Natália, filha dele, que é advogada, que também é professora, para o Thiago Delegado, que é um grande artista hoje brasileiro, que é neto dele. Apresentamos no sentido de transformar de uma forma amigável, considerando inclusive a questão comercial, na medida que já tinha essa ideia de alugar, então que alugasse e nós iríamos fazer a restauração por nossa conta, não ia custar nada a eles iam continuar obtendo e que pudesse ter também uma preferência de compra, que amanhã a gente queria juntar forças, apoio, recursos financeiros para adquirir e entregar a cidade, como fizemos na mesma semana que foi assinado esse decreto pelo prefeito, que aí todos estão dizendo, os nossos juristas e professores, que ilegal. Nesse mesmo dia, nossa instituição entregou à cidade um patrimônio histórico que vai estar aí por várias gerações, que é a Fundação Casarão das Artes. Então nós não podíamos deixar de estar junto com essas manifestações. Quando estivemos também na praça, nós não podemos, a cidadania deve ser exercida plenamente, não apenas nos escritórios, nos bastidores, ela deve sair para frente. Por isso estive lá, me orgulho e me orgulhei da juventude da nossa cidade, quando estava lá, passando a noite em vigília, e isso é importante. É importante porque isso educa, porque isso forma o verdadeiro cidadão, não é? E eu penso muito isso, Caratinga já tem sofrido muito através da sua imagem. Agora imagina nós hoje com 2 universidades praticamente aqui, uma rede de ensino que nasceu aqui, que hoje está em 2 estados, e as pessoas falam de Caratinga, nós falamos de Caratinga com tanto orgulho, e aí nós vemos essas questões acontecerem dessa forma, a indignação é muito grande. Então nós somos a favor da legalidade, somos a favor do patrimônio da família. Eu acho que ela tem que oferir os resultados financeiros desse patrimônio, mas não se pode fazer dessa forma. Aquela imagem que eu jamais vou esquecer, quando era quase 2 horas da manhã, que subiram 7 homens com máscaras e ferramentas para poder derrubar aquela fachada. Então eu acho ali, pode e deve, nós devemos continuar com a proposta de transformar no Centro Cultural Vantuil Teixeira de Paula, esse espaço que vai orgulhar a cidade, orgulhar a nossa juventude, orgulhar a todas as nossas gerações. Eu acredito nisso, vamos lutar por isso, acreditamos que a lei está do nosso lado, porque se não tivesse, se as pessoas que estão fazendo isso achassem que estivesse tudo bem, elas não precisariam de estar indo 00:30, 2 horas da madrugada, subindo para derrubar num domingo. Então nós acreditamos que estamos no caminho certo, nós defendemos aquilo que é certo, que é justo, que é belo. É isso que nós acreditamos. Professor Américo, você que é diretor hoje, né, da Fundação Cultural Casarão das Artes, que é um bem tombado em Caratinga, como é que você vê isso, esse bem que Caratinga tem que está sendo destruído? Pois é. Eu acho, em primeiro lugar, importante falar da organização, né? Quando o povo é organizado, eles têm condições de garantir a sua vitória. E tem condições das pessoas materializarem o seu sonho. Foi o que aconteceu com o Casarão das Artes, quando o professor Cláudio, tombou um patrimônio importante da cidade, um casarão do final do século XIX, e passou a fundação para gerenciar. Então, eu acho que esse é um grande exemplo, porque é um momento em que todos se sentem realmente um pertencimento muito grande, e não fazer como acontece com o setor público local, em que o Poder Executivo é o primeiro a submeter a população a não participar da sua cultura, não participar da sua arte, não ser expressão do que existe mais genuíno. Então, essa experiência do Casarão é uma experiência vitoriosa. E como foi vitorioso também o povo organizado. Já dizia Graciliano Ramos que o melhor amigo do povo é o povo organizado. E foi o que aconteceu. Então, essa foi uma vitória exatamente da organização e da consciência que nós elevamos em nossa cidade. Camilinho, você como representante da arte de Caratinga, como é que os artistas estão comprando essa briga? Olha, Paulo, eu fiquei esses dias todos, desde sexta-feira, junto com a turma, né, fazendo vigília, marcando em cima lá, para a gente poder tentar manter aquilo em pé, pelo menos até hoje, quando o juiz fosse analisar, porque senão quando o juiz chegasse no fórum hoje, não ia ter mais nada para tombar, já está tudo no chão, né?
Então, e nós convocamos a turma toda, os artistas para estarem lá com a gente, mas tem um ponto que é assim, a gente vive numa cidade pequena, todo mundo tem um tipo de relação com outra pessoa e é tudo muito levado para o lado pessoal. Então, acho que por causa do desenvolvimento pessoal, muita gente deixou de ir lá dar cara para bater igual nós fizemos, né? Inclusive, bom, então assim, eu acho que quem tem alma de artista mesmo ficou indignado com aquilo ali, porque não é que a gente está querendo tomar o que é dos outros, né? Um bem valioso daquele, a pessoa, a família querer usar aquilo para poder ganhar dinheiro, ficar mais rico, é uma coisa normal hoje em dia, né? Hoje em dia tudo é número, né? Mas existe lei, existem direitos, existe a coisa pública, e existem mecanismos para esses donos desse bem que é de interesse público, eles não ficarem no prejuízo. Tudo é conversado. Agora, a gente tem aqui em Caratinga ainda uma cultura do coronelismo, né? Pode ver que todos os nomes de rua aqui do centro da cidade é coronel alguma coisa, né? Só não tem coronel Antônio Bento, porque foi no dia do casamento da sua filha Juliana e ele estava fora. Então as pessoas acham que, pô, quem que é esse Zé Povinho para vir aqui e impedir de meter marreta nisso aqui, né? Que é o que muita gente colocou lá no Facebook mesmo. Eu acho que daqui a 10 anos, vamos supor, a história vai dizer quem que é esse Zé Povinho e quem que são os que eram contra esse Zé Povinho, sabe? Se aquela coisa, se eles conseguirem derrubar mesmo, quando se falar da história da cidade, da arquitetura da cidade, quando for mostrar aquelas imagens do Cine Brasil, eles vão estar lá como destruidores da história. E nós vamos estar como aqueles que, ao menos, tentaram impedir isso. Eu, assim, a minha luta junto com a turma esses dias foi para impedir que se gerasse um fato consumado, que quando o juiz chegasse hoje para analisar, já fosse fato consumado, não tivesse mais nada para fazer. Se o juiz chegasse hoje e falasse, não, eles estão certos, pode derrubar, eu ia cruzar meus braços ou nem ficar assistindo, né? Mas eu ia embora para casa porque eu respeito a lei. Eu sou um cara ficha limpa. Graças a Deus. E quanto à classe artística, muita gente esteve lá, muita gente não teve, mas está aí para isso, né? Está preocupado com isso, muita gente não teve e também não está nem aí. Então, existem artistas e artistas. E guerreiros. Então, eu falo por mim. Eu assim, poderia estar em casa dormindo, eu poderia estar roubando, poderia estar matando, mas eu estava lá tentando, junto com a turma, tocando um violão lá, igual lá nas colunas de Jericó, nas muralhas de Jericó, cantando para ver se ela ficava em pé. Esse assunto... E graças a Deus, né, ficou. Por enquanto está ficando. Esse assunto gera muita polêmica, muitas discussões, perguntas e ainda respostas que a gente não tem, né? Mas, infelizmente, o programa Docto Entrevista, especial da tentativa de demolição do Cine Brasil, vai ficando por aqui. Durante a semana, qualquer outra novidade, nós entramos em especial com o Docto Acontece e pedimos a vocês que continuem acompanhando a Docto TV. Então, até mais. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não